E agora o futebol. Ontem teve rodada completa do Goianão. O Goiás venceu o Anápolis por 1-0. O Vila Nova ficou no 0-0 com a Anapolina. E o Atlético ainda não conseguiu uma vitória no campeonato e amargou uma derrota para a Aparecidense por 2-1. Para falar sobre essas partidas, está aqui com a gente o Cid Ramos. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Igor. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar falando de qual time? Vamos falar da grande surpresa do campeonato até agora, na minha opinião, o Iporá, com uma grande vitória. O Iporá assume a segunda posição no campeonato, dividindo essa segunda posição com o Vila Nova. O Goiás, com a vitória de ontem, liderou o campeonato. E o quanto é interessante essa questão de campeonato de 3 pontos, né? O Goiás perdeu o clássico de domingo passado para o Vila. Todo mundo achou que porque quando perde o clássico dá esse impacto, né? Mas o Goiás bastou ganhar mais um jogo, já virou líder do campeonato de novo. Então o Goiás tem o único time que ganhou 2 jogos, tem 6 pontos. Mas o Iporá, como eu dizia, para mim é uma grande surpresa no campeonato até agora, faz uma campanha muito boa, ganhou o jogo do Grêmio Anápolis por 2-0 e para um time que começou sob desconfiança total, todo mundo achando que era candidato seríssimo ao rebaixamento, o Iporá faz uma campanha realmente surpreendente. Ontem, de novo, apesar do pequeno público, o time jogando debaixo de uma lua escaldante, porque o jogo lá começa às 4h30 da tarde, não tem iluminação lá no Estádio Ferreirão, o time conseguiu uma vitória importantíssima de 2-0 contra o Grêmio Anápolis, que é um time que tem jogado bem. Quer dizer, o Iporá não ganhou de qualquer um, não. Ganhou de um time que até aqui também faz uma ótima campanha, que é o Grêmio Anápolis. O bom é que o Iporá, fazendo uma análise geográfica das cidades que têm seus times representados no Campeonato Goiano, é a menor cidade. E é verdade, é a menor cidade. Se você comparar com Itumbiara, com Anápolis, com a Aparecida, é uma cidade realmente pequena e que faz um time que até agora surpreende no campeonato. Vamos ver como é que se comporta daqui para frente. E o Goiás? O Goiás, como eu disse, de novo deu demonstração da sua capacidade de superação de problemas, porque toda vez que você perde um clássico, e sobretudo o Goiás, que é um time grande, forte, camisa pesada e que em todo jogo ele entra como favorito, quando você perde um jogo, a gente acha que alguma coisa acontece, abala a estrutura, mas não, o Goiás teve muitas dificuldades ontem no começo do jogo, é verdade, o Anápolis foi melhor no primeiro tempo quase todo do jogo, teve grandes chances de marcar, não marcou, acabou tomando, o Goiás o Anápolis tomou um gol contra, porque na verdade o gol foi contra, se você perceber, o Lucão cabeceia a bola, mas ela ia na direção de fora do gol, bateu no joelho do jogador do Anápolis, do Robson, você vê aí, a bola bate no joelho dele, tira totalmente a trajetória da bola e entra, foi um gol contra, mas o árbitro, o André Castro, resolveu dar o gol para o Lucão, que assim seja, o gol ficou sendo do Lucão. Ele agradeceu e não reclamou de jeito jeito nenhum. Também não reclamou. Então o gol foi contra, mas o Anápolis deu muito trabalho para o Goiás. E eu acho que esse é o ponto mais positivo. O Goiás mostrou que, apesar de não ter um time assim ainda entrosado, azeitado, um grande time tecnicamente, demonstra a qualidade de ter poder de superação no campeonato, porque vinha de uma derrota para o Vila Nova, pegou um adversário forte, não jogou bem, mesmo assim conseguiu superar e venceu. E um detalhe, o Goiás, com o Hélio dos Anjos no banco, tem 100% de aproveitamento, porque ele, nos 2 jogos que ele trabalhou à beira do campo, o time ganhou da Aparecidense e ganhou ontem. No jogo que ele não estava no banco, o time perdeu para o Vila Nova por 1-0. E o Atlético no sufoco? Até agora, nem uma vitóriazinha. Parece que aquela zica que acompanhou o Atlético ano passado continua. Tudo indica que sim, Igor, pelo menos nesse começo de campeonato. Olha, se tem uma surpresa positiva no campeonato, que é essa campanha do Iporá, que nesse momento é o segundo lugar no grupo A com 5 pontos e é quase o segundo no geral do campeonato, nós temos uma surpresa muito negativa, que é o Atlético. Time que contratou muito, contratou 16 jogadores. Na avaliação da maioria de quem comenta futebol, de quem acompanha futebol, o Atlético teria feito as melhores contratações. Agora, tudo isso é uma coisa teórica. Quando você coloca na prática, a situação é totalmente diferente e é o que a gente vê acontecendo agora com o Atlético. O time não consegue se entrosar. Ontem começou ganhando aí com esse gol do Tomás Bastos de pênalti por 1-0, mas acabou tomando a virada. O Helder empatou o lateral esquerdo da equipe da Aparecidense e no finalzinho teve esse pênalti aí, conseguiu virar o jogo 2-1. A situação do Atlético é preocupante. Para você ter uma ideia, o pior time do campeonato é o Anápolis, tem apenas 1 ponto. E
segunda pior campanha do campeonato, até agora é a do Atlético com apenas 2 pontos. É claro que o Atlético não é um time que vai correr risco de rebaixamento, é óbvio que o Atlético vai se recuperar no campeonato, mas o problema é que o campeonato é muito curto, o tiro é muito curto. Quando você começa desse jeito muito mal, às vezes fica tarde para você se recuperar. Então a situação do Atlético realmente precisa tomar uma providência rápida, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa, como disse o Igor aqui. O time jogava bem e não conseguia ganhar. Esse ano é pior. Não joga bem e, por óbvio, também não ganha. Agora vamos falar da situação do Vila Nova ontem, que teve aquele sustinho chegando para o jogo lá, que o ônibus quebrou. Ele conseguiu se segurar? Conseguiu. Olha, é a mesma situação que eu disse do Goiás. O Vila ganhou o Clássico e aí o que se pensava era um time muito animado, um Vila muito animado para jogar contra a Anapolina, um adversário historicamente difícil de ser batido lá no Jonas Duarte. Agora, aconteceu esse problema, às vezes muita gente não sabe, mas o Vila Nova estava, o time, a delegação do Vila estava indo para Anápolis ontem à noite, o ônibus quebrou no meio do caminho, o Vila chegou faltando apenas 20 minutos para começar o jogo, os jogadores tiveram pouco tempo para fazer o aquecimento, os jogadores trocaram de roupa dentro do ônibus, já chegaram lá em Anápolis uniformizados. Então, assim, mesmo assim, o Vila tomou um baque desse, mas conseguiu se segurar. Teve alguma chance de ganhar o jogo, teve uma com o Keké no segundo tempo. Ele, o goleiro, livre, caminhou quase da metade do campo até na área para dar um balão na bola, perdeu, mas a Anapolina também teve sua chance de marcar. Então, o 0-0 acabou, por tudo isso, sendo um bom resultado para o Vila. Agora, se o Vila tivesse tido a tranquilidade para jogar, eu acho que o Vila teria ganhado o jogo. Falta mais um jogo, Rio Verde perdeu para o Itumbiara. O Rio Verde fez uma campanha, a gente disse aqui, o Rio Verde é um time que preocupa a todos que trabalham com futebol, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. E mesmo com esses problemas todos de dinheiro, de demitir o técnico anteontem, na segunda-feira, depois readmitiu na própria segunda-feira, o Rio Verde está meio bagunçado lá, está meio confuso. Mesmo assim, vinha bem, 4 pontos no campeonato, estava numa posição tranquila. Perdeu em casa ontem para o Itumbiara, que é um adversário que não estava bem, não. O Itumbiara tinha apenas 1 ponto até ontem no campeonato. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Rio Verde. Agora, a vitória do Itumbiara, pelo que a gente viu, foi justa, foi merecida, 1-0. Não teve nenhum senão lá no Mozart Veloso do Carmo, não. Próximos jogos? Os próximos jogos, no final de semana, 3 jogos sábado e 2 domingo. Não me perguntem por quê, porque eu também não sei. Mas são 3 jogos sábado e 2 domingo. No sábado tem Aparecidense e Iporá aqui em Aparecida, Grêmio, Anápolis e Rio Verde em Anápolis, Vila Nova e Atlético no Estádio Olímpico, o clássico, segundo clássico do campeonato, Vila Nova e Atlético no sábado às 4 da tarde no Estádio Olímpico. No domingo, o clássico de Anápolis, Anapolina e Anápolis, Anápolis e Anapolina e Itumbiara e Goiás lá no Jonas Duarte. Só queria fechar rapidamente com a classificação, porque as pessoas gostam muito disso. Sim, no grupo A, o Goiás é o líder com 6 pontos e, no geral, também é o líder do campeonato. Goiás, 6 pontos. O segundo é o Iporá, com 5. Terceiro, Anapolina, 4. Quarto, Rio Verde, 4. E o último lugar do grupo A, o Atlético, 2 pontos. No grupo B, o Vila lidera com 5 pontos. A Aparecidense é a segunda com 4. O Itumbiara, com a vitória de ontem, também subiu para 4. É o terceiro. Grêmio Anápolis é o quarto com 4 pontos. E o Anápolis é o último colocado desse grupo e do campeonato tem apenas 1 ponto conquistado. Então, até segunda-feira. Um abraço. Até segunda. Um abraço. Até segunda. Obrigada. Um abraço.